Ok. Bom, boa tarde mais uma vez pela uma mentoria. Então, hoje, sexta-feira, dia 6/6. Eu estava falando aqui, claro, já com o Jean, estava fazendo uma aula particular com o Jean. A gente estava falando sobre recomendações, tá? Se você chegou um pouquinho atrasada, você podia ter participado também, mas não tem problema. Eu vou repetir o que eu falei para ele, né, na próxima oportunidade, que é uma coisa muito importante. Eu estava falando sobre pergunta mágica. Eu não sei se todos vocês usam a pergunta mágica, que é na obtenção de recomendações. Mas eu vou depois abordar sobre isso com mais calma, tá? Eu tinha pedido para vocês mandarem solicitações, né, de temas, né, para mentoria para a gente falar hoje, mas eu vi que acho que não deu tempo de pessoal enviar. Então eu quero hoje abrir. Vocês estão aí com o privilégio de fazer perguntas, tá? Sobre algum tema, alguma coisa que aconteceu com vocês, alguma visita, algum case, alguma dor que vocês estão tendo, para a gente discutir entre a gente, tá? E o Jean estava falando agora há pouco, quando você entrou, Clara, sobre ah, um dos problemas dele no fechamento é quando o cliente chega e fala: Eu quero pensar. Eu quero pensar. Acho que é de longe a objeção mais comum que tem para o corretor. Todo mundo passa por isso. Então, nesses anos que eu trabalhei nas agências treinando os corretores, era sempre a objeção mais aqui, assim, afetava mais os corretores, né? Então, eu, eu sempre tratei essa objeção com uma técnica do Million Dollar Round Table, do MDRT. Então, quando você tem uma objeção vaga, por exemplo, pô, quero pensar o quê? É muito vago, né? Você não sabe o que que é isso. Então, você não sabe como é vago, você não sabe para onde correr. E é por isso que isso te incomoda. Então, o que que eu estava falando para o Jean? A gente tem que direcionar para onde você vai agir. Então, a pergunta que a gente tem que fazer nessa hora, o Jean fala, pô, eu quero pensar. Ô, Jean, realmente, é, eu acho muito importante pensar. Bem, quando você vai tomar uma decisão importante, né? A gente costuma pensar assim, eu também faço isso. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que que você quer pensar? Se você vai fazer ou quando vai fazer? Então, eu direciono para dois caminhos. Se você vai fazer ou quando vai fazer. Aí então ele falou, eu vou pensar quando eu vou fazer. Opa, se ele falou quando, quer dizer que ele vai fazer. É que ele gostou, certo? Então, quando é uma questão de em que momento ele vai fazer. Aí você tem várias formas de trabalhar isso. Aí você tem que entender o que que está pegando. Por que que ele não quer fazer agora, né? Ele quer fazer quando? Não, eu quero fazer semana que vem. Não, semana que vem até dá para trabalhar, tá? Mas o que que você precisa para decidir, né? Nessa semana? Não, poxa, eu queria um pouco mais de informação, eu queria um pouco mais de tempo para pensar, mas eu sei que você quer pensar, mas o que que te impede de você tomar essa decisão hoje, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a condição geral, tal coisa, ou tal coisa da empresa. Eu queria saber isso aqui. Ah, tá. Aí você vai encurralar ele, tá? Igual você encurrala frango no canto. Você vai encurralando ele no canto. Aí você fala, ah, tá. Quer dizer que você tem dúvida nessa condição geral. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso. Entendi. Então, se eu trouxer essa condição geral na próxima reunião, se eu trouxer essa explicação para você nessa próxima reunião, isso te satisfaz? Você concretiza a sua proteção? É, concretizo. Tá certo. Vamos marcar para que dia? Quarta-feira à noite, pode ser? É melhor para você? Pronto. Esse F2 é para fechar. Você levou o documento? Pronto. Fechou. Certo? Mas eu quero pensar se eu vou fazer. Opa, aí é outra coisa. Vocês concordam comigo? Se ele vai fazer, quer dizer que tem alguma coisa que está impedindo, ele não está seguro ainda que vai fazer. Quando ele falou quando, ele está seguro que ele vai fazer, mas é uma questão de algum detalhe que ele precisa. Se eu vou fazer, ele está com dúvida. Então eu preciso entender qual que é a dúvida. Então, ok, bacana. Aí o João até falou, a tua dúvida é no produto? Aí você vai de novo, você vai direcionar do produto. Não, eu entendi tudinho. Você sim conseguiu entender tudinho. Tem alguma dúvida nos benefícios, no que cobre?
Não, então, você entendeu o porquê que cada plano está montado daquela forma? Não, não, tá claro para mim. A dúvida é sobre a empresa, né? Então, ó, gente, lembra do PEP. São quatro coisas que fazem uma pessoa fazer o seguro de vida, tá? O que que ela compra? PEP, tá? PEP, profissional, experiência, produto e empresa, tá? A última coisa que ele compra é a empresa. A primeira coisa que ele compra é o profissional. Ok? Por isso que é importante vocês impactarem bem, sabe? Com várias coisas, com vários gatilhos mentais que eu já comentei, inclusive aquela análise que eu fiz para o Irá, sobre os gatilhos mentais que você vai colocando no seu discurso logo de cara, e você vai fazendo essa pessoa começar a chegar a gostar de você. No final do trabalho, quando ele já gostou de você, tá? Então ele já comprou você. A segunda coisa que ele compra é a experiência. Então, se ele gostou da experiência, também é uma coisa positiva. Aí depois é o produto e, por último, é a empresa. A última coisa que ele vai pensar é a empresa. Então, você vai fazer o seguinte: o problema é o produto? Não, não é o produto. O problema é a empresa? Não, uma empresa idônea, não. Você tem alguma dúvida sobre ela, alguma coisa? Não, não, não tem dúvida nenhuma, não. Aí você vai falar da apresentação, você gostou, tem alguma coisa que você não gostou da apresentação? Não, foi tudo tranquilo, você foi claro, você falou muito bem. Poxa, se não foi o produto, não foi a empresa, não foi a apresentação, então acho que você não gostou de mim, né? Acho que foi o problema sou eu. Poxa, eu fiz alguma coisa que eu perturbei você? Tem alguma coisa que, até para o meu crescimento profissional, eu queria ter um feedback seu. Tem alguma coisa que você não gostou de mim? É em mim, né? Você tem alguma coisa? Aí o cliente fala, não, 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 que isso, pai? Eu gostei muito de você. Pô, você tá parado, você fez um trabalho maravilhoso, foi muito bom. Poxa, mas por que então que você não, por que que você não quer fazer, né? Ah, é porque... Aí vai inventar alguma coisa. Ah, é porque eu preciso... Ah, que seja, porque eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso que minha esposa, sabe, aprove. Tudo que eu decido, eu sei com a minha esposa. Ah, entendi. A gente não você vai encurralar ele. Quer dizer que... Tem mais alguma outra razão? Não, não tem mais nenhuma outra razão. Quer dizer que se a sua esposa ela falar sim, se ela gostar, você faz essa proteção e você protege a sua família, você fica tranquilo? Sim. Tá bom. Bacana. Então eu faço questão de apresentar para sua esposa também. Você vai para um F2, mas você tem que estar fechado. Você vai para a esposa, se a esposa gostar, pronto. Qual outro motivo que ele tem? Não tem motivo. Ele já gostou do preço, gostou do produto, gostou da empresa, né? Ah, quer dizer, gostou de você, sem mais nada, tá? Então ele vai botar uma outra desculpa esfarrapada. Aí você chega e destrói essa desculpa, ok? Isso a gente chama encurralar o frango. Você vai encurralando ele assim, no canto, né? Então, mostrei pro João, né? Você vai, deixa o frango, vai. Você fica no canto assim, ó. Eu vou marcando no canto, aí você pega o frango. Tá? Ok? Carlos, eu só queria te falar, eu liguei a câmera, eu estou na casa do meu cliente. É que eu tô, acabei de terminar a reunião e aí eu tô esperando meu esposo estar aqui perto pra vir me buscar, por isso que eu tô toda assim, entendeu? Então, se eu desligar a câmera, eu tô escutando, Não tem pedir aqui problema, pra ele me espacie. não tem problema, não tem Eu tô na problema. casa do meu cliente. Mas eu queria até trazer, Carlos, um case que Hum, para entender o que eu poderia ter feito ou o que eu posso fazer. Eu fiz a reunião com um cara, né, que fiz ali o adiantamento das objeções, né? Ele perguntei sobre se eu trouxesse de 5 a 10%, aí perguntei se precisava da esposa para tomar a decisão. Ele falou que, teoricamente, precisava falar com ela. E eu perguntei, olha, se você consegue falar com ela e se for em torno desse valor, né? Já trazer isso para ela, você consegue vir com essa tomada de decisão? Aí ele falou, não, sim. Só que aí nesse meio período, né? Porque eu já tô aplicando, tá? Tudo que você tá passando, todas as reuniões eu já tô aplicando. E aí ele me trouxe nesse período, ele falou assim, Clara, eu falei com a minha esposa, mas se for esse valor, que eu acho que tinha dado uns R$ 900, R$ 800, assim, se for esse valor, eu acho que não seria factível. Só que assim, o plano dele deu menos que isso, tá? Aí eu queria saber o seguinte, porque já aconteceu umas duas vezes comigo, mas muito tempo. Essa foi a mais recente, mas teve uma outra vez também que eu tinha perguntado ali no final da abordagem se precisava da esposa para tomar uma decisão, disse que sim, e aí eu tentei marcar essa reunião junto com a esposa, mas a pessoa me deu perdido falou, e não, acabou sair sem marcar o fechamento e depois não me retornou. Eu queria como que a gente pode deixar isso mais amarrado, assim.
Do tipo, será que é realmente a abordagem que não está tão boa a ponto dele realmente marcar essa segunda reunião? Ou, enfim, de- Algumas informações que eu quero de você só para sobre o cliente, só para poder entender o contexto. Qual a renda desse cliente? o do último agora, 18. Não, não, não da casa que eu tô, do que eu conversei com 18. 18. E você ofereceu um plano de 900, de 900. Eu ainda não apresentei, tá? Eu Né? só falei, ó, se eu trouxer um plano em torno disso, como que fica pra você? Outra informação. Ele tem filhos? Tem, um filho pequeno. Um filho pequeno. Recém, né? Quantos É, anos? recém-nascido. Um Recém-nascido? ano. Tá. É um aninho. Legal. A esposa trabalha? Não trabalha. Não trabalha? Uh-uh. Nossa. Essa é a reação que eu tive. Ele tem reserva? Ele tem reserva? Você chegou a checar se ele tem Ele, reserva? ele falou que tem uma reserva de 90 mil, mas assim, não é 90 o mil. suficiente. Top. É, Ele é PJ ou CLT? PJ, PJ? Ele paga INSS? paga. Quanto? Ele Mas, contribui com o mínimo. pois é, pagar INSS não quer dizer que é bom, né? Se o cara contribui com o mínimo, ele vai É. ganhar. Se acontecer alguma Uhum, coisa, quanto é que a família vai ganhar? R$ 200, sabe? uhum. Então, ok. O fechamento está marcado para semana que vem. Eu ainda não conversei com ele, mas ele já me trouxe no WhatsApp essa objeção. Ó, minha esposa falou com que esse preço, se for 900, Quanto a criança recém-nascida, ela tá com a mãe ainda, nem foi estudar. mas ele falou que gasta em torno de uns R$ 1.300 com o neném por E mês. R$ 300, prézinho, alguma coisa assim, sei lá, Deve creche. ser alguma coisa assim, Ah, tá. custo Ele não tem de nenhum saúde. problema de saúde, né? Tipo assim, alguma coisa que. Não, ele é novo, ele tem 33 anos. Sim, na criança. Sei lá, não é um dependente, Ah, não é um criança. dependente permanente, né? Por exemplo, o dependente Não, não. permanente, por exemplo, é uma criança que tem alguma deficiência física, né? Ou mental, ou então Não, é autista, alguma coisa assim. não. Isso faz com que a coisa fique mais forte ainda, mais importante ainda ele se proteger, né? Só para tentar entender o contexto. Ele trabalha com o quê? Uhum. Ele tem uma empresa. Ele é sócio de uma empresa. De empresa de quê? É uma empresa de drone na área do agronegócio. Drone não, de agronegócio? Bom, legal, interessante isso. É uma Legal. startup? É uma startup ou ele É uma é startup. uma É uma startup, startup. né? É, tem muitas Uhum. startups que trabalham com isso. Eu acho que é legal. São dois sócios, 3. três sócios. Uhum. Chegou a mais ou menos entender qual que é o faturamento da empresa? Não, né? Nem cheguei a perguntar isso, eu tava tanto com foco para fechar o seguro dele. Muito que que eu não perguntei. Outra coisa, ele tem 35, 39, 32 32, anos. tá? Os Uhum. pais dele estão vivos? Não perguntei. Tá. O que que o pai dele faz? Não sei. Sabe? Nada do pai e mãe, nunca perguntei. Ele é de que cidade? Interior de São Paulo. São José. São José do Rio Preto? Aham. Ou tem São José dos Campos também? São José do Rio Preto? Não, é São José dos Campos, perdão. Campos, é mais perto do Rio de Janeiro. Tá. Uhum. É no Vale do Paraíba. Ok. É o seguinte. Por que que eu perguntei dos pais? Hum. Quando vocês forem, uma dica de preenchimento de ADN, tá? De análise de necessidade. Eu vejo que muitos corretores, eles preenchem ADN só por preencher. Ou então só pega o nome, a idade, aí já vai fazer proposta. Meu, que isso? É um trabalho Uhum. consultivo. Para você, eu me sentiria extremamente desconfortável se eu fosse apresentar um plano e não soubesse explicar por que que eu fiz esse plano. Uhum. Eu fiz por causa disso, porque você tinha essa necessidade, eu cobri com isso. Você tem essa necessidade, eu cobri com isso. Eu tive essa, você cobri com isso. Então, eu tenho que entender qual que é a necessidade. Tudo bem, você pergunta lá, educação, dia a dia, inventário, funeral, Uhum. Uhum. INSS, blá, blá. Isso são as coisas triviais que você pergunta, mas ninguém pergunta o que que os pais fazem. Dá um exemplo. Digamos que o pai, ele é dono de uma fazenda ou de um sítio. E esse sítio custa lá, seus pai, 2 milhões, 3 milhões, um sítio. Valorizou, né? Tem a plantação, não sei o quê. Uhum. Vamos vale isso. Esse pai tem quantos anos? Pô, o pai tem 75 anos. Se ele falece, o que que vai acontecer com esse sítio? Vai ter que ser inventariado. Quantos irmãos ele tem? Precisa saber quantos irmãos tem também. O Uhum. que que eles trabalham com o quê? E aí, eu sabendo isso, o que que vai acontecer? Se o pai falecer, seu sítio vale 2 milhões. Pelas leis do Estado de São Paulo,
O imposto de, o ITCMD, Imposto de Transição de Causa-Morte e Doações, é de 6%. 4%. Não é É 4? 4? Ou era Mas era 6? 4. Acho que talvez tenha baixado para 4. Gozado, geralmente sobe. Eles estão querendo abaixar, eu tava lendo uma matéria disso esses 4, dias. 4%? Bom, Em São Paulo. eu lembrava que É era só em 6. São Eu Paulo. lembrava que era 6, eu não sei. Bom, enfim, não sei se vocês podem, Uhum, vocês podem ver. Então, só de inventário ele vai pagar 4% do valor venal desse sítio. O valor uhum, venal é mais ou menos o valor, hoje em dia, é quase o valor comercial do negócio. uhum, Então, 4% de 2 milhões. Só que tem também uhum, as taxas, né, de cartório e também advogado. Você precisa de um uhum, advogado. Aí depois vai ter que entrar um pouco na toca do coelho, né? Aí tu tem que uhum, saber como é que é a sucessão, como é que é inventário. Você tem que entender como é que é o inventário. Então, no inventário, se ele falece, se ele casou em comunhão parcial de bens, metade já é da esposa, da mulher. Já é dela. A outra metade, a metade, a outra metade, ela é dividida entre a mãe e os filhos. A metade é da mãe, a outra metade é da mãe e os filhos. São três irmãos. Tem que dividir em quatro. Tá? Mas isso aí só vai para eles se você pagar o inventário. Se você fizer, você tem uhum, que dar entrada e pagar o inventário. O inventário custa em torno aí de, vai 10, 11% mais ou menos. Não chuta 10%. 10% disso aí. São 200 mil. Como você vai pagar esse inventário? Quem é que vai pagar isso? Tá? Se não pagar, o que acontece? Tem multa. Assim, depois de um ou 2 meses, se você não der entrada no inventário, acho que é 2 meses. Se você não der entrada no inventário, tem 20% do valor venal. Então, é uma cacetada, sabe, de multa. E o que acontece? Ah, mas deixa lá. Se você não fizer, aquelas multas vão juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. Chega uma hora, que passa 10 anos, sei lá. Chega uma hora que os juros comeram tudo. Aí na hora que você vai vender, você tem uma dívida. E outra, você não consegue vender enquanto você não fizer inventário. Então tem várias complicações. Então, uma das coisas que é interessante, tomando esse exemplo seu, tá? A gente está entrando um pouquinho num negócio mais específico, mas tomando esse exemplo seu, é muito importante entender esse contexto, tá? Porque, porque meu objetivo é tocar em satisfação do cliente. Pô, mas caramba, eu não pensei nisso. Isso quer dizer que se meu pai falece, aquele sítio lá pode ser um problema. Em vez de a gente receber dinheiro, ele vai ter que pagar dívida, a gente vai ter que pagar imposto, a gente vai ter que pagar. Caramba, a gente não tem esse dinheiro. Então, a ADN é o ponto onde você vai tocar em satisfação dele. E esse é um dos pontos. Bom, voltando lá. É, se ele fala que ele quer conversar com a esposa, isso poderia, lógico, já foi, mas isso poderia ser minimizado se você fizesse os três filtros na ADN. Três filtros. O primeiro filtro é, lembrando do PIF, né? Presente, futuro, imprevistos. Presente, 70%, futuro, 20 a 25%, imprevistos, 5 a 10%. Então, isso quer dizer que para você se proteger dos imprevistos que não estão no seu controle, você tem que dispor aí de 5 a 10% do que você ganha para você ter uma vida sustentável, tá? Então, se você explica isso já no início, ele vai lembrar. Aí quando você fala, poxa, quanto que seria um valor factível, um valor que você acha que caberia no seu orçamento para proteger a sua família? Ah, poxa, eu não tenho ideia. Você lembra que eu expliquei do PIF? 5 a 10% da tua renda? Ah, pô, eu ganho aí 19 mil, 5% vai, 5 de 20. Ah, R$ 1.000. Ah, até dá. 800 reais, R$ 1.000, acho que R$ 1.000 é um bom valor. Então, você já tem a informação, né? Fala já. No último cliente que eu visitei essa semana, eu fiz essa pergunta para ele dos filtros e falei dos 5%, né? E com a renda dele eu falei, olha, 70% para causas futuras, 25% para presente e 5% para proteções, né? E falei para ele, se eu te trouxer um seguro, eu fiz a conta na frente dele, um seguro de R$ 1.250, fica tranquilo para ti? Ele falou, não, 1.200 eu não consigo fazer. Foi que valor que tu conseguiria fazer? Ele falou, em torno de R$ 600. Daí eu, pá, beleza. Daí condicionei o seguro para ficar naquela faixa que ele poderia pagar, mesmo que não fosse o objetivo, né? Sim, mas aí você, né? É legal você levar um pouquinho a mais, tá?
Isso, tem Não é que dar uma 800. apertadinha nele. Uhum. Ah, porque a renda dele, se é de 4 a 5% da renda, está dentro do valor. E ele tem dinheiro. Se você já fez a análise financeira dele, ele tem sobrando. Então não faz sentido ele economizar aí com isso e baixar o valor do capital segurado, sabe, para dar menos proteção para a família, sabe? Carlos, mas assim, no meu caso eu tinha perguntado isso, e ele falou, eu falei, ó, R$ 900 fica bom? Ele falou, fica, acho que é tranquilo. Aí eu falei, ah, legal. Aí eu falei, olha, você precisa de mais alguém para tomar essa decisão? Ah, eu preciso falar com minha esposa. Eu falei, olha, tá bom, você consegue ter a positiva dela, já que você já entendeu que vai ficar aproximadamente esse valor na nossa próxima reunião? Porque ele falou que ela não teria tempo, porque ela nem é muito novinho, então, assim, ia enrolar, só achar, né? Aí ele falou, não, eu consigo. Só que aí, durante esse período, meu fechamento vai ser semana que vem, só que ele já me mandou uma mensagem falando, claro, a minha esposa falou que este valor já não tá legal. Mesmo ele já me dando essa possível é, viabilidade. Aí eu queria entender, será que realmente é uma objeção real ou ele já está se precipitando para, Bom, né? gente, é uma boa pergunta. Então, eu estava chegando nisso, sabe? A primeira pergunta é sobre o curso. A segunda é, você precisa de mais alguém para tomar uma decisão? Ah, ele falou, preciso. De quem? Da minha esposa. Se ele já falou isso lá, você poderia já marcar a segunda visita com a esposa. Aí você economizaria, assim, no fechamento, você já vai com a esposa e outra. Você vai fazer dele para ela e para o filho, e dela para ele também. Você vai fazer dois seguros. Então, quando você visita uma pessoa na casa dessa pessoa, é diferente. Por quê? Os filhos que eles querem proteger, ele tá lá brincando do lago. Não tem reunião para ir, tá tranquilo, ele está no ambiente onde ele quer proteger. Então você está num ambiente favorável para falar sobre isso. E quando você fala da proteção só do marido, a esposa fica lá ouvindo, né? Não, tudo bem, né? Para mim. Mas ele está me protegendo, né? Mas aí você mostra para ele, olha, é importante, você fez uma coisa muito importante que é proteger ela também. Agora, tem o outro lado. É importante, tem coisas que ela precisa também proteger você. Por exemplo, ela não trabalha. O que que pode? Se acontece alguma coisa, que tipo de consequências vai ter para você? Alguém vai ter que cuidar da criança. Alguém vai ter que fazer comida. Alguém vai ter que limpar a casa. Então, vai ter que ter alguns gastos com isso, né? Se for uma doença grave e um tratamento custar R$ 100.000, você tem R$ 100.000, dá para tirar R$ 100.000. Ah, pô, eu tenho 90.000. Mas aí vai gastar tudo nisso e vai ficar zerado, né? Já que não seria importante ter uma proteção para ela. A gente não sabe que doença pode acontecer. E de área de internação hospitalar, falar de funeral, fazer. Por que que eu estou falando disso? Você vai fazer, por exemplo, uma vida inteira, vida total, que tem um resgate, aí você também fala do resgate, tá? E com esses riders, né, com essas coberturas opcionais, para dar uma proteção, pô, no valor mínimo de R$ 400, ela faz um seguro para ela, ela fica contente, o marido fica contente porque, pô, agora ela tá me protegendo. Isso é uma coisa legal. Então você faz para proteção para os dois. E o marido. Então, bom, mas aí, pera, mas que eu não falei de planos para vocês, mas a composição da renda nas despesas também influencia na porcentagem do capital segurado que você vai fazer. Bom, se a esposa não trabalha, 100% é do marido. Ok. Mas com isso você sabe que a proteção dele vai garantir a continuidade da família. E a proteção dela vai garantir também gastos extras que ele poderia ter. E com isso os dois ficam felizes. E você tem duas proteções. Carlos, você tem um ponto. Por exemplo, esses clientes, eu não consigo ir até eles porque eles estão no interior de São Paulo, eu sou de Goiânia. E aí tem essa questão. Aí a gente vai fazendo online mesmo. Só que o meu receio Poderia fazer era. online com a esposa? Então, o meu receio era o seguinte: dele falar, olha, eu preciso. Que isso já aconteceu. Dele falar, ó, dá para colocar minha esposa, mas eu preciso ver com ela no horário. Então, eu saio da abordagem sem um fechamento. E aí vai falar, às vezes, do possível preço que eu já sugeri, que seria de 5 a 10%, aí a esposa já não quer marcar, e aí eu perdi um fechamento, entendeu? Isso aconteceu comigo uma vez. Aí eu queria saber como que eu posso deixar isso até mais amarrado. Realmente, eu tenho que forçar Para ali um deixar mais horário, pelo menos, amarrado. pré-agendado. O quanto você, um dos princípios que eu vou ensinar para vocês, que é o básico desse negócio, chamado QMQV, eu já falei para vocês, né? Querer mais que você. O cliente precisa querer mais do que você, tá?
Então você precisa perguntar para ele o quanto que você proteger a sua família, o quanto que isso é importante para você. É muito importante? Ah. Para isso acontecer, você vai ter que ter o aval da sua esposa. Então vai ser muito importante para você concretizar isso que a sua esposa também entenda. Então vai ser prioritário ela também participar. Eu farei uma questão eu falei, teria o maior prazer de apresentar para ela, sabe, vai ser uma conversa de mulher para mulher, sabe? Você chegar e, sabe, tranquilizar esse cliente, né? Tranquilizar a esposa, sabe? Olha, eu queria ter a oportunidade de também mostrar para você, porque eu acho que é muito importante você entender. Porque se Deus o livre, se aconteceu alguma coisa, você nem sabe o que que foi feito, né? Então é importante você entender, né, como você está protegida, né? Então, aí você pode dar um exemplo, né? Poxa, quando eu tenho casais, eu sempre falo, converso com a esposa, né? E as esposas, elas gostam muito disso, então você dá uma prova para ele. As esposas gostam muito, elas ficam muito felizes, né, de poder entender o que que tá, como é o mecanismo do seguro de vida e como ele realmente protege totalmente. Então, eu consigo dar tranquilidade para ele, pô, é mesmo, acho que a minha mulher precisa conhecer. Então você tem que vender a presença da esposa, tá? Vender a presença da esposa. Falar o quanto que é importante ela também estar lá para ajudar você a tomar essa decisão. Porque você pode até perguntar, se ela falar não, você não faria? Se ela falar não, não vamos fazer. Mas a proteção é para ela, né? É para ela, certo? Ok, tem doenças graves do diário de internação que é para você, mas se for invalidez ou morte, é para ela, né? Até doenças graves, né? Porque se ficar Doenças ali graves parado também. sem trabalhar, Ela não, eu acho que não está entendendo. Então, sabe? E aí você vai naquela coisa. Tem certas coisas que a gente precisa tomar decisão por eles. As coisas importantes, a gente tem que assumir e tomar decisão. Se você. Naquele exemplo que eu falei do anel de brilhantes, né? Se você chega e pergunta para ela, pô, eu queria comprar um anel de brilhantes para você, tal, tal, né? E te provar o quanto que eu te amo. Aí ela vai falar, não, não, não precisa não, é para mim, né? Não, não, vamos deixar para outro dia, numa outra ocasião. Por que que ela vai fazer isso? Ela quer um anel, mas ela não quer te dar outra, ela não quer, ah, ela não quer, priorizar aquilo, né? é, sabe? Porque para ela, não para ele, né? Então eu não quero te dar trabalho, eu não quero deixar te dar preocupação, eu não quero, sabe, ah, te causar nenhum desconforto. E ela vai falar, não, sendo que ela queria o anel. Então, se você chegar lá e falar que, não, olha, eu tomei uma decisão, né? Eu queria te provar, né, te mostrar, né, o quanto que eu te amo e eu quero que eu comprei esse presente para você. E você mostra o brilhante para ela. Eu comprei isso aqui para ela. Você acha que ela vai mandar devolver esse anel? Vai devolver? Claro. Pô, não. Você ganhou um anel de brilhante Jamais. na caixinha da Tiffany. O quê? Devolver. Ninguém fala isso, gente. Ninguém fala isso. Vai te atirar, coloca no dedo. Ai, como ficou bonito. Uma coisa. Aí Não depois conta essa, precisava. conta essa história para o cliente, aí o cliente, "Pô, pois é, se você chegar para ele e falar que tem um seguro de vida que você vai pagar R$ 900, que vai proteger por 2 milhões, tá? Para isso, tá? E eu não eu tomei a decisão de fazer porque eu não ficaria sossegado enquanto eu não soubesse que vocês estão protegidos, né? Que eu garantia a proteção de vocês. E eu tomei essa decisão. Não é um presente de, como eu falei, 30 mil, 40 mil reais. Não, de 2 milhões, tá? Você acha que a sua esposa vai falar não? Acho que não vai falar assim. Pronto, você tem a resposta. Mas sei lá, você não fez a proposta. Eu já tenho a resposta, certo? Como é que eu vou fazer isso, cara? Tem que treinar. Você tem que ter essa fluidez para você falar e contar essa história. Então, é, treina no espelho. Grava no celular você falando e contando essa história. Tá? Fala, Caio. Tudo bem? Ô, Abby, bem você? Tudo bom? Entrei aqui rapidinho, tô no curso aqui pra você começar. Opa, vai. Deu intervalo aqui, eu tô entrando. Vai ouvindo aí. Hoje o quórum tá baixo aí, só tem vocês três aí, mas não tem problema. Depois tá gravado, você vai poder assistir com mais calma depois, tá?
Tá gravando. Carlos, eu vou sair do computador e entrar no celular, tá? Tá Só bom. porque eu já vou fazer o movimento Mas aqui. eu respondi sua pergunta, Clara? Sim. Ficou É alguma aquele dúvida? negócio, né? Quando o cliente quer mais que você, a chance dessas coisas acontecerem são muito pequenas, né? Porque ele quer muito escutar a solução. Uhum. Então, acredito que é isso mesmo. Ah, que bom. O Jean, você tinha perguntado também Quero Pensar. Respondi a sua pergunta? Tudo certo, Carlos. Sim. Ficou alguma dúvida? Não, não, tudo certinho. Dá para usar aquilo lá? Sim, vamos tocar ficha. Legal, claro, acho que vai sair. Bom, Caio, depois você dá uma olhada na gravação. Tem duas objeções que foram trabalhadas aqui, tá? Duas situações, né? Uma do Jean, né? Do cliente que fala o que eu vou pensar, né? Então eu comentei sobre isso, ok? E a Clara, ela comentou de um cliente que ele, ele tem uma esposa que não trabalha, tem um filho pequeno, recém-nascido, e ela está com a dificuldade de fazer com que essa esposa também assista, porque ela é de Goiânia e esse cliente eles são de José dos Campos, em São Paulo. Então ela tá, como está fazendo online, ela entendeu que, poxa, é importante a esposa estar junto, mas aí o cliente está meio assim, pô, você tem a criança pequena, não sei se você vai poder entrar, tá, 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 tá. Então ela estava falando sobre o que que é importante, né? O cliente precisa querer mais que você. Então explicar para o cliente o quanto que é importante a esposa estar lá para poder entender, né? E poder avalizar a decisão dele. Porque na verdade era só avalizar, né? Tudo bem? Tá. Quer aproveitar, Caio? Você tem alguma pergunta, algum caso que você gostaria de discutir? Não, aqui acabou o intervalo, né? Eu vou voltar agora no curso, mas eu vou assistir depois. E, na verdade, eu tenho umas considerações a fazer, mas depois eu te passo. Ah, é? Tá legal. Bom, já. Alguma outra questão, já? Olha, no mais também, no decorrer, é que nem é o despertar também da pessoa, algumas vezes, né? Conscientizar ela, daí é aí que tu desperta o querer mais que você, né? Hum. Então, a gente fazer uma boa dele, um bom despertar. Não sei se o pessoal tem o costume de fazer o vida, né? E é ali que a gente direciona. Muitas vezes, esse despertar, às vezes tem gente que é muito frio, né? O vida. Isso, vida. Tem gente que, mesmo tu fazendo vida, olhando o ADN dele, tu olhando que, pô, tá lascado, se acontecer qualquer coisa, cair uma pedra no pé aí, você foi, né? Não tem solução, né? Ou ficar inválido mais ainda. Mas mesmo assim tem gente que é difícil de despertar, né? Hum. Sabe de uma coisa? Na realidade, o despertar não é no vida. É depois do vida, depois que você explicou o vida, aí você vai entrar na ADN, não é? Na análise de necessidade. É na análise de necessidade que ele vai realmente entender, vai ter essa insatisfação. Lá no gráfico vida, se você chegar falando para ele, se você morrer, você não pode enfiar o cliente naquele momento. E se você morrer, como é que fica? E se você ficar na cadeira de roda? E cara, pô, o cara vai, pô, cara, eu quero vir aqui me agorar minha vida. Então, tem que ser uma conversa tranquila. Eu tô contando o que pode acontecer com qualquer um, tá? Aí, tem três coisas. O que acontece com qualquer um, você coloca o seu exemplo, e aí no final que você coloca o cliente, mas não nessa hora. Você vai colocar o cliente na ADN, tá? Então, como é que eu faço o exemplo próprio? Você falou do gráfico vida, você mostrou tal, tal, tal. E aí você pega um tema, por exemplo, um ponto. Por exemplo, se ele morrer prematuramente, olha só o que vai acontecer. Como é que fica a família daqui para frente, né? Isso, uma terceira pessoa. Como é que fica, né? Aí você fala, poxa, eu fico imaginando se fosse comigo. Você tem filhos? Não, né? Eu não. Então, aí você não, se você não tem filho, não dá para contar essa história Não, desse não. jeito. Então você tem que contar imaginando que você era uma criança de 5 anos de idade, tá? Eu fico imaginando se quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, se tivesse acontecido alguma coisa com meu pai. Se ele tivesse falecido naquele momento, a minha mãe, não sei se trabalhava, não sei o que ela fazia, e tal. Você vai contar uma história real, tá? Da hipótese de seu pai tivesse falecido naquele momento. Então, é muito forte esse depoimento porque você vai sentir isso. E você vai contar essa história como se fosse o caso. Então, pô, meu pai trabalhava, ganhava tanto, então minha mãe também trabalhava, mas ela ganhava 30% do meu pai. Com 30% ela não queria, conseguiria me sustentar. E meu irmão, minha irmã, não sei, sabe? A gente morava numa casa que, pô, tinha uma casa alugada, ou seja, uma casa que eu estava pagando financiamento ainda, sabe? Mesmo que tipo, fosse uma casa própria.
Talvez a minha mãe teria que vender essa casa para poder ter uma renda, para a gente poder continuar vivendo. E aí a gente talvez iria morar nessa casa, mudar dessa casa para uma casa menor. Você tem irmãos? Tem, tem Quantos? um, Um? Tá. Então, aí, hoje você cada um tem um quarto, né? Na época, cada um tinha o seu quarto, sim, né? Pô, aí talvez a minha mãe talvez teria que mudar para uma casa menor, ou talvez morar com a mãe dela, com a minha avó. E aí a gente iria ficar num quarto, os dois juntos, dividindo uma beliche, sei lá, uma coisa assim. Você vai contar uma história do que iria acontecer com você. Pô, eu estudava num colégio particular. Da minha mãe, um colégio tal. Você falou o nome do colégio? Um colégio tal. Mas a minha mãe não teria condições de pagar essa escola. E aí eu teria que ir uma escola pública. Eu fico, eu fico pensando como seria meu futuro se eu realmente tivesse estudado numa escola pública, né? Uma escola municipal, uma escola estadual, sei lá, uma coisa assim. E a faculdade, minha mãe talvez não teria também condições de pagar a faculdade minha e do meu irmão, né? E a gente teria que trabalhar. Com certeza a gente teria que trabalhar mais cedo, a gente iria ralar bastante para poder ter um dinheiro, para poder ajudar minha mãe também. E por gente poder pagar nossos estudos. E aí, trabalhando durante o dia, estudando à noite e tendo que ainda conviver com várias privações, né, econômicas, né? Talvez um dia eu, depois de sofrer bastante, né, talvez assim um dia me viesse assim um sentimento de mágoa, sabe, de raiva. Talvez eu fico imaginando se eu não iria pensar, poxa, eu não perdoo meu pai. Por que que ele não deixou alguma coisa preparada quando ele podia? Ele deixou a gente sem nada. Graças a ele, devido a esse despreparo, a minha mãe teve que trabalhar dobrado, fazer hora extra, trabalhar de final de semana. A gente não via quase a minha mãe em casa. Ela saía cedo, voltava tarde. Eu perdi meu pai e perdi minha mãe também. Eu só via minha mãe nos feriados, e no sábado ou no domingo. Poxa, não perdoa meu pai. Ele podia ter se preparado antes, né? Mas quando você conta essa história, a gente tá assim já. E ele começa a incorporar isso, porque isso é um espelho. Quando você fala essa história, ele fala, puta, caramba, é mesmo. E ele começa a incorporar. E aí, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você não colocou ele no meio. Aí você vai dizer o seguinte, olha, isso tudo pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas isso tudo aqui tem a gente pode resolver de várias formas. Você pode investir, você pode comprar eucalipto, galinha, sei lá, comprar terra, você pode fazer um monte de coisa, né? Mas uma forma, lembra do ser, S-E-E, simples, eficiente e rápida, é o seguro de vida. É uma coisa simples, eficiente e rápida. É o seguro de vida para resolver esse problema. Ah, pô, quer dizer que... o seguro de vida poderia resolver tudo isso. Então, mesmo que ele tivesse falecido, mesmo que tivesse inválido, mesmo que tivesse uma doença grave, mesmo... Então, lá, você conta tudo aquilo lá que o seguro de vida pode fazer. Ela fala, pô, legal. Né? Ele tá te ouvindo, né? Aí você fala, olha, e eu trabalho com seguro de vida, eu sou especialista nisso. Agora, se você me perguntasse, pô, tá legal, então me monta aí, qual que é o seguro de vida que serve para mim? Sabe o que eu te responderia? Não sei. Não sei, porque eu não sei se você precisa, não sei qual que é a sua necessidade, não sei a tua vida, não sei o que você precisa. Para eu poder fazer realmente um seguro que funcione, que realmente te proteja, eu preciso entender a sua realidade. E para isso, e esse é o ápice, esse é o ponto mais alto do meu trabalho. E é isso que meus clientes gostam muito quando eu faço isso, quando eu apresento o meu trabalho. É a parte mais que eles mais ficam contentes, né, satisfeitos e impressionados, né? E eu faço isso para todos os clientes que eu visito. E eu quero também te dar essa oportunidade de fazer para você, mas é lógico, são informações confidenciais da sua vida. Existe uma lei, né, LGPD, que essas informações são sigilosas, elas ficam comigo e com a seguradora. Isso não pode ser divulgado, né? Senão eu estou infringindo uma lei, né? Então, tem todo esse sigilo, né? E são informações da sua vida, né? É um raio-x, na realidade, é uma ressonância magnética da sua vida. E eu não.
Não cobro nada por isso. Isso faz parte da minha apresentação. E aí você entra. Então eu queria começar perguntando sobre a sua vida, a sua família, seu nome, nome da sua esposa, seus filhos, lá, 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 onde estudam, lá, lá, lá. E aí você vai fazendo as perguntas. Então tem que ser uma coisa assim, não pode ser truncado. Tem que ser uma coisa que flui, certo? E aí, quando você entra na ADN, aí é que você pergunta, por exemplo, você chega na. Quando tem filhos, escola é o ponto que pega em qualquer pai que tem filho, pai ou mãe que tem filho. Você fala seus filhos estudam em escola pública ou particular? Se é uma pessoa que ganha lá seus 20, 15, 20 mil reais, particular, né? Por que que você colocou seus filhos na escola particular? Ah, eu coloquei porque, caramba, a escola pública caiu muito o nível, né? Então eu quero um futuro melhor para os filhos. Que futuro que você quer para eles? Ah, eu quero que eles estudem na federal, que eles passem na federal. Eu quero que eles façam um MBA no exterior, uma coisa assim, intercâmbio. Eu tenho sonhos para eles de educação. Puxa, que bacana, né? Eu, eu queria então entender como é que é o tamanho do seu sonho. É, e vou fazer algumas continhas aqui, só para entender quanto que seu filho mais novo, seu filho mais velho, estuda em que série? Quanto que você paga no colégio? Tanto. Ah, tá. Então em que série? Oitava? Então são mais um ano até a nona. Então tem mais um ano, né? Então essa mensalidade é vezes 12 que falta ainda. Bom, ele vai para o ensino médio, né? Quanto que está o ensino médio na escola que ele está? Você sabe? Ah, deve estar custando 2.000, sei lá, 3.000. 3.000, aham. Então são mais 3 anos, né? 3 anos, então 2.000, vai, 3.000 vezes 12 meses, vezes 3 anos, puf, dá um valor. Se ele for estudar numa escola particular, que escola, qual faculdade particular você colocaria? Ah, na melhor. Você acha que ele vai fazer? Bom, você não deve ainda saber o que ele quer fazer, né? Nenhum pai sabe de um filho pequeno. Não, mas acho que ele quer ser médico, hein? Desde pequeno, ele gosta de mexer. Ah, é? Opa, que bacana. E qual que é a faculdade particular que você gostaria de colocar ele aqui? Tem a faculdade XPTO. Uhum. Você sabe quanto que é a mensalidade de uma faculdade de medicina? Lá? Oh, eu não faço ideia. Bom, eu não sei como é que é aí perto de você, mas aqui em São Paulo são uns 11 mil reais, 11, 12 mil reais por mês. São 6 anos de faculdade. 12 mil reais por mês. Aí você pega 12 mil, 11, sei lá, 12, vezes 12 meses, vezes 6 anos. Aí você faz a conta. Puto, aí você acaba o valor. Aí você pega, aí segundo filho, aí você faz a conta do segundo filho, a mesma coisa. Aí você somou no primeiro, você soma no segundo, aí você soma os dois. Poxa, olha só, que bacana. Elogia ele. Que bacana. Você vai dar para os seus filhos uma educação de 2 milhões de reais. Puxa, parabéns. Olha só que educação que você vai dar, né? Você tinha ideia desse valor? Geralmente eles não têm. Não, é um belo patrimônio, né? Pois é, mas parabéns. É para isso que você está trabalhando, não é mesmo? Isso, é mesmo. Uhum. É importante que eles se formem eles tenham essa educação que você está planejando? É importante? É importante. De 0 a 10, quanto que é importante? 10, né? 10. Opa, então é muito importante? Isso, muito importante. Ok. Bom, eu sou um consultor de vida e eu preciso entender o risco, né? Eu preciso calcular os riscos. 2 milhões é o patrimônio, é o que você vai precisar para garantir a escola dos seus filhos, nesse padrão que você falou. Eu não vou colocar valor na boca dele, ele que falou, certo? É, é, você tem preparado esse valor, caso aconteça alguma coisa com você hoje, e você não esteja mais aqui para poder garantir isso? Você tem alguma coisa preparada, alguma reserva? Aí vai falar, não tenho não. Ou então se ele falar, tenho. Quanto que você tem? Tenho 200 mil. Para que você guardou esse dinheiro, 200 mil? Ah, né? Talvez eu comprar um carro, eu comprar uma casa. Sei. Mas, então não é um dinheiro que está à disposição. Não, ele está lá, né? Eu tenho. Entendi. Mas são 2 milhões. Então está faltando quanto? 1 milhão e 800? Uhum. Bacana.
Se você tiver online, põe alguma coisa assim, uma caixa escreve. Falta 1.800.000 em vermelho, em preto, sei lá, você coloca lá. Na tela. Você faz online, você preenche na hora com ele? Você preenche a dele na hora com ele? Eu, Carlos, Hã? eu? É. Geralmente é presencial, Ah, mas presencial. Se for isso, presencial, se é online não, eu tenho a folha no meu lado daí. Mas se eu, for eu tenho a tela para presencial, escrever também. melhor ainda. Em presencial, você pega a caneta e escreve lá, falta. É muito importante, nota 10. Você fala, nota, muito importante. Falta 1.800.000. Não fala mais nada. E passar para o próximo item. Ele vai ficar olhando aquele 1.800.000 assim, ó. Eita, 1.800.000. Ele vai ficar olhando aquilo. Ele naturalmente vai como ficar insatisfeito. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ameaçar ele. Não. É a tua realidade. Ele é o que chama de cozinhar o sapo vivo, né? Ele tá se cozinhando. Aí depois eu falo do dia a dia, mostro a mesma coisa, falo de alguma outra coisa. Você tem alguma reserva? Não tenho. Tá bom. E aí depois que fez tudo isso, é, aí é um teatro mesmo. Então. Você olha assim, faz aquela cara de preocupação. Quando terminou, né? Pela aquela parte de preocupação. Olha, obrigado pelas informações que você passou, mas tem algumas coisas aqui que me deixam um pouco preocupado. O que mais te preocupa aqui? Aí você pega e mostra para ele. O que mais te preocupa aqui? Aí é a educação, aí você faz o círculo. Ah, é o dia a dia, aí você faz o círculo. Ah, isso aqui. Ah, tá bom. Entendi. Pronto, você já sabe o que preocupa ele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que proteger esses pontos que preocupam mais ele. Se você levar uma proteção que preocupa esses pontos, pronto. Ele vai fazer sentido para ele. Puta, isso aqui, o cara me protegeu tudo que eu estava precisando mais. E aí você fala, olha, no seu lugar, eu também ficaria preocupado. Mas sabe de uma coisa? Isso aqui é fácil de resolver. Isso aqui é simples de resolver. Eu tenho a solução. Você gostaria de ver? Aí ele vai, porra, demorou. Lógico que eu quero ver, né? Falei, olha, então eu vou fazer isso, eu vou pegar essas informações, eu vou fazer uma análise, e eu vou ver como eu posso proteger cada um desses pontos que você ficou desconfortável, né? Para deixar tudo num plano de seguros, para que se acontecer qualquer coisa, tudo isso aí esteja coberto, que te dê tranquilidade para tua família continuar vivendo na mesma vida que ela tem. E eu posso trazer isso na próxima visita. Tudo bem? Olha, pô, legal, eu quero ver sim. O que está acontecendo? Ele está querendo mais que você. Tá? Eu estou fazendo ele querer mais do que eu. Porque aí ele me quer na segunda visita. E aí, aí você vai dar mais uma, assim, cutucada. Você fala, olha, mas eu preciso ver. Eu falei que o seguro de vida pode resolver isso, mas eu preciso ver se eu posso usar essa ferramenta. Eu preciso entender se você pode ser aceito. Porque não é uma questão de querer fazer, é poder fazer. O que é isso? Eu estou empurrando ele. Não, peraí, bichão. Não é porque você quer não que vai fazer, não. Em outras palavras, tá? Mas, sabe, é, eu estou usando a escassez. Eu estou fazendo ele querer mais ainda. Opa, peraí, não, mas eu posso. O que eu tenho que mostrar para você? Aí você fala, bom, então eu preciso agora entender um pouco da sua situação. Uma das coisas que podem até cancelar, né, a adesão de um seguro de vida é o problema, é o fator saúde. Então eu queria entender um pouquinho como é que está a sua saúde. Aí você vai começar a perguntar. Primeira pergunta que você vai fazer não é se ele está bem de saúde. Todo mundo vai falar, eu estou bem. Você tem que fazer uma pergunta mais específica, direcionada. Você toma algum remédio de uso contínuo? Você toma algum remédio de uso contínuo? Toma. Qual? Ah, é, para tal, tal, tal. Para que serve? Para isso, 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 isso. Desde quando você toma esse remédio? Ah, desde 2020. Por quê que você toma? Quem é que te falou para você tomar esse remédio? É o médico. É porque meus índices estavam tal, 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 aí ele me mandou tomar. E você está tomando? Sempre? Tô. Uhum. Aí vai falar assim, hipertensão, se é diabetes, se é colesterol, se não sei o que, ele vai dizer. Ok. Quanto que tá o índice? Qual que é o índice? É tanto. Você tem os últimos, quando foi seu último check-up? Quando você fez os últimos exames? Ah, foi ano passado. Ah, você tem esses exames? Tenho sim. Puxa, eu vou precisar desses exames para passar para a seguradora para trabalhar a aprovação do seu seguro, né? A tua aprovação.
Eu vou precisar de uma cópia. Eu posso depois ter uma cópia dos seus exames, né? Olha, não, tudo bem, eu te passo, tá, ok. E aí você fala, pergunta se ele fuma, hobbies, que hobby que tem, você vai ver se tem algum risco. Então, quando você está fazendo essas perguntas, é sempre importante falar o porquê que você está fazendo as perguntas. É o gatilho mental da razão. Porque a pessoa ela fica mais disposta, mais favorável a te responder quando ela entender por quê, né? Ah, tá. É porque hobby também pode existir um hobby que tem um risco muito grande e também pode não ser aceito, ou então pode ser até ter uma taxação extra, né? Aí então você explica, tá, essas coisas, ele, pô, tá legal. E aí você faz os três filtros, que eu já falei, né? Valor, se tem alguém que ele precisa consultar para fazer o seguro, e o terceiro é, tem alguma outra, se o valor tiver ok, se você não tem ninguém para consultar, ou sei lá, se a pessoa tiver concordar, tem mais alguma outra razão para você não concretizar esse seguro de vida na próxima visita? Aí falou, você fala, pô, tem. O quê? Ah, entrei no financiamento de um imóvel aí, eu não sei, eu tô meio, né, assim, meio duro, né? Bom, aí você já sabe que a objeção que vai vir lá na frente é, tô sem grana. Aí então você já tem que estar trabalhando, tem que trabalhar essa objeção. Tá? Aí você vai ver no ADN quanto que ele gasta, você já deve ter feito essa pergunta lá, quanto que ele gasta de financiamento, tal, tal, tal. Aí você vai ver, e você vai ver que ele tem uma folga financeira de tanto, então não dá para ele falar que tá sem dinheiro, porque você fez a análise dele. E aí, ou então, você fala, não, não tem problema nenhum, não. Não, não tem nenhum outro fator, não. Então, se você levar no fechamento um plano que tenha, tá perto daquele valor que ele falou que é um valor confortável, se ele não tem, não precisa do ok da esposa e não tem nenhuma outra razão, qual objeção ele vai ter? Vai estar sem objeção. Aí você vai pro fechamento, vai igual o quiabo. Vai embora, tá? Então, essa é uma forma de você preparar a segunda visita. Lembra que eu falei na última mentoria? Qual o objetivo da primeira visita? O objetivo da primeira visita é garantir que esse cliente queira te ver na segunda visita. Como é que ele vai querer te ver se ele achou a tua visita assim desconfortável? Você quase matou ele, sabe? Quase botou ele numa cadeira de roda. Como é que ele vai querer ver você de novo? Não vai, certo? Então por isso que eu tenho que tocar nessa insatisfação dele de uma forma natural, de uma forma que ele nem sinta. É igual cozinhar o sapo vivo. Tudo bem? Tudo certo. O que você precisa fazer já é pegar esse discurso que eu falei agora, lembrar dele e treinar, treinar, treinar isso. Principalmente nesse link você falou do vida para a ADN, né? Você fala para ele, olha, isso aqui tudo pode resolver com seguro de vida, né? Tem várias formas de resolver isso aqui tudo, né? Investimento, você dá exemplo aí. Mas tem uma simples, eficiente e rápida, que é o seguro de vida. Tá? E eu sou um consultor de seguro de vida, o que que eu faço? Eu desenho o melhor seguro para proteger tudo isso aqui, né? Agora, se você me perguntasse, então que seguro de vida que eu preciso? Eu te diria, não sei. Não sei porque eu não sei o que você precisa, eu não sei sua necessidade. E aí, de novo, então eu estou fazendo ele querer ver a segunda visita. Tudo bem? Então aí você consegue fortalecer a sua conscientização. Fazer com que ele se sinta insatisfeito sem você apontar o dedo no nariz dele, ostensivamente. Através de fatos. Através dele ele vai contar o problema. Ele vai ter a consciência de que ele tem um problema, né? Ok? Respondi sua pergunta? Uhum, tudo certo. Não? Alguma dúvida? Algum ponto que não ficou claro? Não, tudo certo. Tudo bem, bem tranquilo, Carlos. Muito bom. Quer que eu repita algum ponto? Não, não, tudo certinho. Tá Tá, tranquilo? tá Dá para beleza. usar já? Dá para usar? Sim, bem, bem tranquilo. Show, show. Geralmente a gente faz a ADN um pouco diferente. A ADN a gente faz, digamos assim, a gente faz os pilares da MetLife, né? Educação, manutenção padrão de vida e tudo mais. Daí a gente coleta as informações meio que em forma de conversa, tudo, vai se informando com ele, né? E depois a gente vai para a parte do vida, porque daí a gente usa as informações da ADN para usar no vida. Tipo, em situações, né? Que daí a gente usa a reserva, usa o valor, usa os filhos, daí a gente vai apertando ele, né? Vai deixando ele encurralado.
O- Esse conceito de você falar do que acontece com qualquer pessoa, depois você colocar o seu exemplo próprio, e depois você colocar o cliente, isso aqui é o básico do básico, né? Eu aprendi há 27 anos atrás desse jeito, tá? Por que que é assim? Porque tem que ser uma história, tem que ser uma coisa que vai conectando, tá? Quando você coloca uma coisa truncada, se você tenta tocar a insatisfação dele no momento errado, você pode dar uma sensação não muito legal. Dá um assunto mórbido. Isso. Qual que é a imagem que você quer ter ao sair do cliente? Você era o cara que veio trazer soluções ou é o mensageiro da má notícia? O que você quer, né? A sensação que ele tem que ter é falar, pô, cara, esse corretor veio aqui e me falou cada coisa interessante, faz todo sentido o que ele falou. Nossa, eu quero ver a próxima visita. Ele falou que vai trazer a solução, que é simples de resolver. Poxa, eu quero ver. Essa é a sensação que ele tem que ter. Pô, gostei dele. Nossa, cara legal, gostei. Essa é a sensação. Não a sensação de, pô, meu, caramba, ainda bem que ele foi embora. Pô, eu não tô aguentando mais. Tá? Por isso que tem que ser uma história. Por isso que tem que ser uma coisa que você vai envolvendo. É muito bom. Outro detalhe também nessa parte, o dificultoso, né? É quando é um cliente de alta renda, né? Que Hum, daí, para ele, tudo é muito mais fácil. Tem muito dinheiro, muito é, patrimônio. É um pouco mais difícil. Essa parte da história já a gente não consegue chegar nesse ponto. Claro, talvez com então, valores maiores, né? é que é uma realidade diferente, né? Ele já tem reserva. Então, eu tinha um corretor que adorava visitar clientes que não precisavam de seguro. Então ele vendia uma avaliação para ele entender como é a sua situação. Aí no final ele falava, pô, você tem reserva, você não precisa de nada, né? Parabéns. Isso é um fechamento, hein? Parabéns, sócio, tá vendo? Tudo aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Você não precisa de seguro, parabéns. Aí fala, pô, mano, não precisa de nada? Não. Ah, você, quer dizer, peraí, você veio aqui, você fez 2 visitas para mim, você mostrou tudo isso aqui, fez essa análise que achei legal pra caramba, para você mostrar para mim que não precisa de nada, você não vai vender nada. Não, não, você não precisa. Parabéns, você se preparou bem, tá? Tá, mas e se eu quiser? O cara vinha, e se eu quiser? Não, eu quero o seu acompanhamento, eu quero. Mas, bom, aí tem uma coisa que é para clientes como você, pessoas que têm uma reserva boa e que precisa proteger também esse capital, mas ao mesmo tempo isso ah, você pode ter de volta o valor que você investiu. Aí você vai perder o vida total. Uhum. Foco no vitalício, né? Como compra de patrimônio, né? Uhum. Aí você faz uma vida total grande para ele. Isso aqui, ó, não é qualquer um que faz. Você vende o produto e tal. Isso aqui é para pessoas que realmente têm condições de fazer uma vida total de 2 milhões. Aí você vai mostrar para ele que 2 milhões, você vai pagar por ele mais ou menos 1 milhão em 30 anos. Só que quando chegar lá, isso aqui rendeu, você não vai lucrar. Mas aquilo que você colocou para ser seguro, imagina, você vai poder pegar isso para você de volta. Você pode ter esse resgate de volta. Tá? E você teve esse tempo todo protegido, e você está com o valor ainda na sua mão. Aí o que você vai fazer? Vai comemorar. Vai comemorar que você está vivo. Uhum. Vai fazer uma viagem, sabe? Vai usar esse dinheiro para uma coisa que você gosta. Aí você tá tocando os sonhos da pessoa. Bom, então hoje a gente falou de tratamento de objeção, no caso da Clara, né? Para quem quer falar com a esposa, né? Falamos do, falamos de como Do é vitalício. importante você fazer uma conscientização, né, e não matar o cliente lá antes, né, da ADN. Você vai fazer isso só na ADN, mas bem tranquilo, tá? Se você é uma postura de consultor, né? Pô, eu queria saber, você tem alguma coisa preparada para isso? Não. Você não precisa dizer, pô, e se você morrer, como é que fica aqui? Não. Você tem alguma coisa preparada para isso aqui? É um papo de consultor mesmo. A outra coisa era sobre objeção que eu vou pensar, né? Certo? Vou pensar. Então, como eu faço isso? Eu tenho que direcionar uma objeção vaga, eu tenho que direcionar isso, o que ele quer pensar, se ele vai fazer ou quando vai fazer, né? E aí você trata de acordo com cada situação. Carlos, Oi? eu tô no carro, tá? Por isso que eu não liguei a câmera. Deixa eu te perguntar. Fala. É, eu queria entender se é possível.
você compartilhar com a gente mais, não sei se frases prontas, mas caminhos para fazer esse despertar na ADN, porque isso é algo novo, pelo menos para mim. Né, que a gente é ensinado o método coreano lá que você falou que não é o ideal, e eu também não me sentia, nunca me senti confortável em matar o cliente daquele jeito. E aí eu acho que esse jeito é genial, assim, para mim é o que eu mais me sinto confortável em fazer. Mas eu queria entender como que pode aprofundar nessa ADN de fato, se a gente pode ter um caminho mais direcionado, que eu gostei muito da forma como você fala, das perguntas que você traz, eu queria saber se tem algumas frases, enfim, algumas formas de perguntar também. Eu posso passar sim. Às vezes vocês vão ter isso no curso, tá? Vocês vão ter isso bem com detalhes no curso. Mas como vocês estão em campo, né? Se você tiver dificuldade, a gente pode. Então, hoje eu já fiz. Depois dá uma olhada na gravação. Hoje eu já fiz alguma coisa, né, Jean? Já dá uma Já. olhada no que na gravação, naquilo que eu falei com o Jean hoje, que já é mais ou menos isso que você está falando, né? Mas Perfeito. no curso a gente vai ver direitinho, tá? E nós vamos treinar isso até vocês conseguirem fazer para vocês terem um diferencial na sua apresentação. O ponto, claro, é o seguinte. Eu acho que você estava fora quando eu falei isso pro Jean, né? O que que você quer, o que que você quer, como é que imagem que você quer transmitir para o cliente? Pô, gostei dessa pessoa. Pô, ele me falou coisas assim que foram muito importantes. Nossa, que análise bacana, né? Poxa, ele tem uma solução para tudo isso. Ele foi muito didático. Caramba, eu quero ver essa solução. Eu tô doido para ver essa solução. Eu quero resolver esse meu problema aí, né? Isso é uma coisa. A outra é, nossa, ainda bem que foi embora. Puxa vida, eu não aguentava mais ficar ouvindo aquele negócio, aquelas ameaças que ele tava fazendo. Ai, se você morrer, e como é que eu fico? Ah, pô, caramba, não preciso disso. Que tipo de reação você quer? A boa, né? Então, para isso, a gente precisa pensar em como fazer isso. Por isso que eu falo, a abordagem de um corretor tem que ser de um consultor. É uma postura de consultor. O consultor não fica enfiando o dedo na, 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 na- no dono da empresa, não fica falando simples. Ele vai falar o que que é a realidade, vai mostrar para ele e vai levar soluções para ele, certo? Né? E não vai falar de coisas que são hipotéticas, que podem acontecer. Ou, ou falar de coisas que, sabe, que pode agravar a sua vida. Se eu mostrar os números, se eu levantar os números na ADN, eu não tenho onde escapar. Isso aqui não sou eu que falei, é você que falou. É ele que falou. É isso aqui de educação, é isso aqui de dia a dia, é isso aqui de funeral, é isso aqui de inventário, é isso é o patrimônio. Tá tudo ali. Então você não precisa ficar ameaçando. Basta se você colocasse uma postura de consultora mesmo. Falar, eu preciso agora entender, né, depois que eu fiquei sabendo isso aqui, eu preciso entender se você está preparado. Você tem plano B? Nossa, bora falar bem light de falar. Você tem um plano B para isso? E aí, puta, não tenho. Tô ferrado. Caramba, não tinha pensado nisso. Nossa, não imaginei. Não imaginava que era todo esse valor aqui. Então isso vai fazer ele ficar insatisfeito. Não uma ameaça. É a própria consciência dele. Ele vai se conscientizar de que, pô, caramba, eu tô num buraco, eu não sabia. Tá? Tudo bem, Clara? Perfeito. Tá? Obrigada, Carlos. Dá uma olhada nesse vídeo. Se faltar alguma coisa, depois você fala ainda assim, pô, eu queria entender um pouquinho mais isso aqui. Eu tentei, eu fiz, eu tentei transcrever, eu tentei fazer, poxa, não ficou legal isso aqui. Esses feedbacks são importantes, aí a gente conserta. Tá? Você também já. Tá? Tenta usar dessa forma e fala, pô, puta, funcionou pra caramba. Ou, caramba, eu me perdi todo. Sei lá, não tem problema. A gente precisa entender como é a situação, qual é o problema e resolver esse problema. Tá? É para isso que a gente está aqui. Ok? Perfeito. Beleza, então. Ok. Deu de 7h45. Quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Uma pena que os outros não estão aqui. Eu espero que depois eles peguem um pouco desse conteúdo que a gente passou assistindo a gravação. Ok? Obrigado, então. Uma boa noite para todos. Obrigado, Obrigada, boa Carlos. noite, Carlos. Boa noite, Boa noite. Jean. Boa Tchau, noite, tchau. Boa bom noite. descanso, Clara. Tchau, tchau. Tchau.